esôfago que pode evoluir para um câncer. Por isso, o diagnóstico precoce, obviamente, é fundamental. Para tentar entender um pouco mais essa doença, eu recebo agora o Dr. Eduardo Greco, gastrocirurgião, endoscopista, que vai esclarecer um pouco para a gente como é que funciona. Doutor, não é tão famosa essa doença, né? Por outro lado, imagino que seja muito frequente, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, Barão. Obrigado, parabéns pelo estúdio, né? Muito obrigado aqui pela oportunidade. Importantíssimo esse espaço para a gente passar, porque o esôfago de Barrett é o nome de um homem que descobriu isso, né? Um médico que deu o nome para essa doença. Ela vem na sequência do refluxo. Então você imagina que o refluxo gastroesofágico é extremamente comum, atinge muitas pessoas, hoje se estima que mais de 70% da população é acometida pelo refluxo, e se não bem tratado, se não diagnosticado, se a pessoa não procurar o médico, realizar a endoscopia, fazer os exames adequados, lá na frente, no futuro, vai ter o Barrett. E aí o esôfago de Barrett é uma evolução, uma piora de uma esofagite, e que lá você pode ter 50 vezes mais chances de desenvolver um câncer no esôfago. E câncer no esôfago é extremamente grave, o prognóstico, né, o tempo de vida que a pessoa vai ter é muito ruim, é difícil de tratamento, os sintomas são ruins. Então hoje a gente tem que diagnosticar, a primeira parte, você falou muito bem, é diagnosticar, porque as pessoas procurem um médico e façam o diagnóstico correto, e a partir daí a gente tratar. Antigamente a gente tinha o tratamento que era um acompanhamento e hoje a gente já tem endoscopia à disposição de um tratamento para isso. Ou seja, hoje está muito melhor. Mas eu queria começar pelos sintomas, né? O senhor falou desse refluxo, né? Que é aquele mal-estar que muita gente tem, eventualmente, por exemplo, quando come demais, uma feijoada, mistura com caipirinha e tal. Exatamente. Mas esse tipo de cuidado, né, pode ser, de fato, algo pontual. O problema é quando isso se repete com uma frequência maior. Perfeito, Barão. O refluxo é uma doença comportamental, então está associada à alimentação, principalmente à alimentação do pessoal em casa, de como cuida da sua saúde. Então, o excesso do álcool, do café, do chocolate, frituras, né, refrigerante e essas alimentações copiosas, né, só feijoada, uma alimentação não saudável. Isso começa o quê? A pessoa ter azia, aquela queimação no peito, tem alguns pacientes que têm tosse, acordam à noite sufocados, então começa a ter sintomas do refluxo. Procurando o médico, você vai poder identificar através de uma endoscopia se o refluxo é algo só esporádico. E com uma medicação a gente consegue controlar. O problema é que às vezes as pessoas não procuram. O colega pega, sabe a questão do vizinho? Ah, meu vizinho está tomando esse remedinho, eu vou tomar e vou melhorar. Automedicação, né? Aí o que acontece? Ela melhora de uma certa forma e começa a mascarar uma doença que está lá, que é uma esofagite simples. Quando você diagnostica, você faz, trata, e a pessoa, a grande maioria que trata direitinho, com o tratamento medicamentoso, melhora e você não precisa nada. Tem alguns pacientes que já têm refluxos mais graves, que é como é que a gente identifica isso? O paciente trata direitinho, toma o remédio, está fazendo a sua alimentação, voltou a fazer atividade física, porém continua mantendo sintomas do quê? De dor, de queimação no peito, de desconforto na garganta, aquele pigarro o tempo inteiro, você vê o colega do seu lado o tempo inteiro. Pô, mas eu como direito, doutor. Aí ele já tem a doença do refluxo. Aí não adianta comer direito, né? Aí não adianta. Mesmo comendo direito, tomando medicação, não está melhorando. Então, a gente tem como tratar isso, porque não é só um refluxo esporádico, não é só que você falou, pô, eu melhorei, o médico me tratou, fiquei bem. Não. Você está com a doença instalada. Aí tem que ter um acompanhamento médico mais próximo. Tem os tratamentos clínicos endoscópicos, que hoje, por endoscopia, a gente também consegue melhorar o músculo. A gente já trouxe aqui para vocês de melhorar a musculatura do esôfago, ou até tratamentos cirúrgicos. Mas, se a pessoa não se trata, se a pessoa continua com sintomas, fica só tomando medicação esporádica, o que pode acontecer? O esôfago de Barrett, que aí é uma lesão perigosa que pode levar ao câncer. Doutor Greco, a gente tem umas imagens aqui, né, ilustrativas, né, só para a gente mostrar aqui, no telão a gente está acompanhando justamente esse momento, né? Aí é quando a pessoa ingere, né? Aí é como se fosse essa pontinha branca, a luz é o endoscópio, vamos dizer assim, né? O ponto que a gente vai tratar e vai chegar aqui, ó, o esôfago e chegamos no estômago. Ali o ácido do estômago vai começar a retornar e essa região, ó, tá vendo agora o líquido, essa parte mais amarela esverdeada é simulando o suco gástrico ácido e você tem o refluxo. A válvula, aquele pedaço que está abrindo e fechando ali, ó, Barão, é o esôfago nosso que tenta controlar esse refluxo. Certo. A pessoa que tem a doença ali no esôfago do refluxo, a gente fala de doença do refluxo gástrico, ela não consegue mais com que esse músculo feche dessa forma. E aí ele vai começar o quê? A aparecer uma lesão no esôfago, a gente vê naquela parte mais redondinha que tem esofagite, ou você vê essa parte do esôfago toda esbranquiçada, já é um processo inflamatório. Olha como vai piorando, Barão. Aumenta, né? Toda essa parte avermelhada agora já não é mais o esôfago, já é o Barrett, que é uma mudança do epitélio. A gente fala que é uma troca do epitélio, a gente fala de metaplasia intestinal, então epitélio é do tipo intestinal.
E essa lesão, ó, você vê aí como se fosse uma imagem da lâmina, né, do microscópio, essa lesão vai mudando. Em pouco tempo. Ele vai alterando em 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa vai piorando e fica lá essa lesão. É uma ferida, né? É uma ferida, perfeito, Maral. A forma é exatamente isso, é uma ferida. E essa ferida ali no esôfago, se não tratada e não acompanhada, a pessoa continua com ácido. De vez em quando eu tomo remédio, não preciso nada. Continua com ácido. Você continua lá sem ter o tratamento adequado. Essa ferida pode, lá na frente, te levar a uma questão do câncer. Então, hoje, a gente já tem como tratar isso. O fundamental é que, por endoscopia, hoje já está disponível desde dezembro. Tem uma técnica no Brasil por endoscopia. Então, a pessoa vai para um hospital, um ambiente seguro, vai receber uma anestesia, e aí lá no hospital, por endoscopia, a gente coloca um catéter, que vai lá, e aquela área avermelhada que você viu, que a gente consegue diagnosticar onde está a lesão, a gente chama de ablação por radiofrequência. Na verdade, é como se estivesse fazendo uma queimadura, só que a ablação por radiofrequência ela é mais segura para o nosso organismo. Então, vai lá, faz como se fosse uma queimadura, e aquilo solta, e você retira, e depois é só fazer o controle a longo prazo para isso. A cada 3 meses, a gente faz endoscopia, faz novas biópsias e vai acompanhando o paciente. E os índices, né, Barão, que a gente tem de literatura é de 94% de cura com esse tratamento. Então, você consegue tratar e curar os pacientes. Doutor Greco, tem pergunta aqui para o senhor. A Lânia Lúcia Batista, muito obrigado, viu, Lânia, pela mensagem. Está lá no nosso Facebook e pergunta o seguinte: doutor Greco, é genético? Minha mãe teve câncer de esôfago, eu também vou ter esse risco? Sim, Lânia, é importantíssimo você procurar um médico. A sua mãe teve câncer, então ela tem uma alteração genética. Não quer dizer que 100% esse gene vai estar alterado em você, então pode ser que você não tenha o gene para isso, mas é importante o quê? A prevenção. Um câncer ele não é desenvolvido do dia para a noite, né, Barão? Você tem uma história de 5 anos aí. Gera uma lesão, que nem o Barrett, né? Tem uma lesão pequena que vai demorar 5 anos para ter o câncer. Como você tem história na família, tem que procurar um médico e é simples hoje. Uma simples endoscopia, que é um exame que antes a pessoa morria de medo, a mangueira vai doer. Hoje não, a pessoa dorme, faz o exame com tranquilidade e a gente pode ter uma tranquilidade que você não tem nenhum tipo de alteração. Se tiver alguma alteração e for detectado de forma precoce, hoje existem tratamentos que não cirúrgicos de você conseguir retirar isso e curar esse seu problema. Mas ele primeiro vai fazer a endoscopia, por exemplo, como se fosse algo preventivo, ou o ideal, de fato, é só depois que apresentar algum mal-estar que procure profissional? Isso. Os pacientes que têm dor, que têm desconforto, etc., precisa procurar o profissional, né? Azia, queimação, tosse. A partir desse exame clínico, vai ser solicitada uma endoscopia. As pessoas que têm genética, que têm familiares com isso, então a gente sempre preza que a partir dos 40 anos, 45 anos, igual quando a pessoa vai no ginecologista, vai no urologista. Então, se você tem história familiar, a partir dos 40 anos, para câncer de esôfago, câncer de estômago e câncer intestinal, a partir dos 40 anos já é recomendado pelas sociedades que se faça uma endoscopia e uma colonoscopia. Não precisa esperar ter sintoma. Porque às vezes a pessoa não tem dor, não tem nada, mas tem uma lesão pequenininha ali e aos 40 anos você detecta isso, cura e não vamos ter problema. Cris Parziali também participando, muito obrigado, Cris. Faz a seguinte pergunta para o doutor Greco, né? Está lá no nosso Facebook, você pode mandar a pergunta no Facebook aqui do Band News. Como eu sei se o refluxo evolui para o câncer? Se existem alguns sintomas? Isso, então, esse é o grande problema. Às vezes a pessoa não vai ter o sintoma. Quem sabe é o profissional. Exatamente. Às vezes é só um refluxo, um desconforto, a pessoa está mascarando, tomando remédio. Só que às vezes lá dentro, Cris, você já pode estar desenvolvendo uma lesão e um tumor. E às vezes o paciente, quando vai procurar pela gente, já está num quadro mais grave, que é o quê? O câncer obstrui, entope ali. Cresce uma lesão no esôfago, a pessoa não está conseguindo mais engolir. Não consigo comer, doutor. Eu comia bem há mais ou menos uma semana e agora não consigo mais. Então é importante, no início dos sintomas, uma coisa recorrente, você procurar um gastro, um gastrocirurgião, um gastroenterologista, um endoscopista, para fazer o diagnóstico precoce para você não ter problema no futuro. A gente está falando, doutor Greco, de pessoas com mais de 40 anos. O André Brandeleiro, André, obrigado pela mensagem, pergunta o seguinte para o senhor: criança também tem refluxo? Isso, o que é importante, isso é uma coisa legal de se falar, viu, André? Muito bom. A criança, o bebezinho, o refluxo que ela tem, aquela regurgitação, né? Que o pessoal natural. Fala, isso, dá de amamentar, bate um tapinha, isso é natural. As mães não precisam ficar desesperadas e querer fazer endoscopia, etc. Porque isso, né, Barão, é uma imaturidade que ainda o bebê tem na formação normal. Então, isso por volta de 2, 3, 4 aninhos some sozinho, que às vezes a mãe fica desesperada, da criança engasgar. Então, é só saber controlar a amamentação, não exagerar na amamentação e controlar. Agora, a partir da criança virando adolescente, hoje o que a gente está tendo muito, a partir dos 14, 15 anos, é o refluxo associado à obesidade,
é outro problema. Bem cedo assim. Muito cedo, porque não é para a criança ter refluxo. Claro. Ela tem o esôfago todo formado, não tem nenhuma alteração, nenhum problema. Agora, o problema que a gente está tendo hoje é a obesidade, porque as crianças estão se alimentando mal, pouco tipo de atividade, né, de atividade esportiva, muito sedentarismo, né, muito em casa, muito videogame. Então, a obesidade, o que ela faz? Aumenta a pressão do abdômen, na barriga. E quando a barriga, o abdômen aqui tem uma pressão maior, o ácido do estômago ele vai tender a subir. Então, a criança ou adolescente que entra na obesidade começa a desenvolver refluxo e aí vai começar a ter sintomas mais cedo. Então, em vez de você pegar lesões no paciente lá com 40 anos, 45 anos, a gente já está começando a encontrar refluxo e lesões no esôfago até Barrett em pacientes com 20 anos de idade. Isso é muito sério, né? Porque, muito obviamente, se trata da má alimentação, da falta de atividade física, né? Uma série de coisas que até pouco tempo, não se via, Não né? se via, né, Barão? Jovens, e é totalmente prevenível, né? É você ter em casa, orientar os seus filhos a maneira de alimentação, porque senão a gente está antecipando situações. Existe o refluxo muito associado à condição do estresse da pessoa do dia a dia, que é o seguinte, a pessoa não consegue se alimentar direito, né? Não é que o estresse, o nervoso vai te dar problema, só que quando você está estressado, não toma café direito, pula a refeição, fica sem almoçar, aí chega em casa só janta, né? Aí janta à noite um monte e vai deitar. Jantou, deitou, passa mal com refluxo. Aí, eu tomo remédio. Não, tem que regrar, tentar a cada 3 horas uma alimentação. Eu sei que não é fácil para todo mundo, é difícil para mim, para você, agora te trabalha, mas não tem jeito. Mas você precisa parar, sabe? A sua secretária, o pessoal fala, doutor, são 10 da manhã, toma um suquinho. Porque às vezes a pessoa acha que também que fazer uma refeição às 10 da manhã parar. Bater um pratão, né? Preciso ir na padaria e comer 3 americanos. Não, pessoal, a gente se alimentar a cada 3 horas, entendeu? Com uma refeição saudável, para que você chegue à noite de uma forma saudável. E a gente é exemplo para os filhos. Então, o que você fizer lá na sua casa, você vai refletir no seu filho. Então, a gente está tendo muitos, hoje, adultos jovens que começaram com o trabalho, com estresse, mas que já vêm dos 15 anos com problema de refluxo. Doutor Greco, tem mais uma pergunta aqui do Lucas Borges. Obrigado, Lucas. Queria saber se a azia pode se tornar um refluxo ou é apenas uma má digestão. Isso, então. A azia é um sintoma. Então, o refluxo é uma condição que você tem, Lucas, relacionada ao seu comportamento. Então, o refluxo é o quê? É o ácido que está saindo do teu estômago e está vindo no esôfago. Esse ácido que chega no esôfago, que é o tubo onde passa a comida, esse ácido não é para estar lá. Quando esse ácido está lá, leva a sintomas. Então, azia, queimação no peito, tosse, tem dor, às vezes, Barão, dor torácica que a pessoa acha que está infartando. De tão forte que é, a gente faz um diagnóstico diferencial lá no pronto-socorro de infarto com refluxo. Então, azia é um sintoma. E aí, esse sintoma está mostrando que o seu esôfago está sendo prejudicado. E se você não cuidar, isso vai virar de uma esofagite, que é só uma inflamação que a gente controla com medicação, vai virar o quê? Esôfago de Barrett. Se não tratar, não tomar medicação direito, hoje, fazer o procedimento endoscópico para retirar isso, ficar livre disso, 50 vezes mais chance do que uma pessoa normal de ter um câncer. O senhor falou sobre o nervosismo, né? Tem muita gente que fica nervosa e começa, de fato, a sentir dor no estômago, o estresse, né? Está ligado à alimentação ou é, de fato, alguma outra coisa no organismo que provoca essa dor no estômago? Sim, são as duas situações associadas. A pessoa está nervosa, está no estresse, já se alimenta mal, já não se cuida nesse sentido, então o estômago fica vazio mais tempo. E aí, esse momento que a pessoa tem, ela vai fazer o quê? Desencadear um aumento da produção ácida do estômago, mais suco gástrico. Aí você tem um monte de ácido, você está estressado, você está nervoso, e o ácido está esperando o quê? Uma alimentação. Não vem nada, vem mais nervoso. Né? Aí você fica sem comer por 4, 5 horas. E aí aquele ácido, ele vai fazer o quê? Ele vai prejudicar a parede do teu estômago, porque ele está esperando alimento para digerir. A partir do momento que você não tem isso, vai ter o problema. Então, o que a gente pede é, no dia a dia, você poder parar a cada 3 horas, é isso mesmo, um suquinho, uma fruta, 2 bolachas, não é para parar o tempo todo. Mas o nervoso faz um mal danado para o estômago e gera muito refluxo. O Edu está mandando pergunta para cá também. Muito obrigado, Edu. Sobre chiclete. Sim. Se o pessoal que masca chiclete também tem algum risco maior. Isso também é importante. O Edu, nosso xará, né, Barão? Então, assim, Eduardo, toma cuidado, porque mascar chiclete, você está informando para o seu estômago que vai vir comida. E, na verdade, não vem nada, só vem saliva. E, a partir daí, o que acontece? Mais ácido. Porque qual que é a situação que a gente fala que tem que comer a cada 3 horas? Quando a gente sente o cheiro do alimento, próximo do almoço, começa tudo aqui em volta, aquele cheiro do alimento. Uma delícia, aliás. É uma delícia. Antes de entrar aqui no ar, você passa ali na frente, todo mundo comendo e tal. Eu já passei aqui, todo mundo ali. Gostoso, no né? que a gente sente o cheiro, o nosso organismo, fisiologicamente, o que ele faz? Começa a produzir ácido, porque fala assim, opa, vem comida. Então, só o cheiro já estimula a produção ácida.
Se você não comer, vai prejudicar o estômago. Agora, imagina você mascar chiclete, você fica o tempo inteiro com aquela goma e aquilo vai fazer o quê? Vai estimular ácido. Então, não é uma coisa muito saudável. Tem mais pergunta, doutor Greco? A Patrícia Niste mandou mensagem para cá dizendo o seguinte: a utilização de medicamentos como analgésicos também podem causar o câncer no estômago? Ela fala isso porque tem muita queimação na garganta quando toma alguns remédios. Né? Então, assim, precisa sempre tomar cuidado. A medicação em si, diretamente, não vai levar ao câncer. Não é o remédio que leva ao câncer. Porém, algumas medicações prejudicam a mucosa do estômago. Então, você está tomando o remédio, tem que sempre o quê? Ver a característica do remédio. Tem algumas medicações que você precisa tomar em jejum, por exemplo. E você precisa manter o jejum por cerca de 15, 20 minutos. Mas a partir do momento que terminou o momento do jejum, você precisa se alimentar, porque senão fica só o remédio com ácido. E aí você vai prejudicando e vai tendo cada vez mais problema. Ou tem medicações que não precisam do jejum. Então o ideal é sempre o quê? Se alimentar e tomar o remédio junto. Porque senão o que vai acontecer? A mesma coisa que a gente falou do chiclete, claro. Outra situação. É remédio e ácido. Aí machuca, faz uma ferida no esôfago, faz uma ferida no estômago, vira uma úlcera, vira um Barrett, e aí lá na frente vai poder ter o câncer por estar o tempo todo fragilizando e machucando a mucosa e não o remédio diretamente. Doutor Greco, mais uma vez, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Band News. Até uma próxima. Eu que agradeço, Barão. Parabéns novamente pelo programa. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço aos telespectadores. Obrigado. E daqui a pouco a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo. A gente volta em instantes. Cartão para vender mais, mas não quer se preocupar com a taxa? Se você faz de tudo para se virar, a Samap tá com você. Por isso a taxa é de 1%. Só 1%. Uma taxa miúda, miudinha. Menor até do que... Prato de restaurante Granfino. Entra agora em samap.com.br e pede a sua. Só 12 de 5,70. Vai logo pro site. Samap. Meu dinheiro foi embora.